Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Que bom estar aqui mais uma manhã com você, para que nós possamos falar das coisas de Deus. Nós estamos no primeiro domingo, e esse primeiro domingo, como é de praxe, de costume, nós temos o nosso culto de fundamentos. E nós vamos estar dando continuidade ao tema que nós já vínhamos trabalhando sobre princípios e mandamentos. Amém? Então nós vamos continuar falando sobre princípios, sobre mandamentos. E deixa eu te dizer, eu reafirmo o que eu disse. Eu quero encorajar primeiramente você que de repente não ouviu, não esteve aqui, a consultar lá no YouTube, acho que está no dia 3 de outubro, foi uma quinta-feira, onde eu falei sobre o que são princípios, o que são mandamentos. Eu coloquei algumas bases ali, e é interessante você ter essas bases com você para o entendimento completo de tudo que vai ser tratado aqui. Mas eu também falei algo interessante, que eu disse que sempre que Deus quer acrescentar algo grande, Ele prepara o povo. E quando Ele prepara o povo, Ele faz o que eu chamo de um check-up. Vamos fazer um checklist. Amém? E quando Ele vai fazendo esse checklist, a gente vai ver isso em Moisés, quando estava preparando o povo para sair do Egito. A gente vai ver isso na vida de Josué, quando estava preparando o povo para entrar na terra. E a gente está vendo isso na nossa vida, porque Deus tem coisas grandes para realizar nessa igreja e através da sua vida, irmão. Então os princípios que Deus está chamando a atenção é para que você possa vivê-los, é para que você possa experimentar da plenitude do que Deus tem para você. Amém? E hoje nós vamos dar continuidade sobre esse tema, que eu amo falar sobre isso. É um tema da maior importância, porque os princípios do Senhor, eles nos levam a bons caminhos, eles nos trazem um bom retorno, uma boa colheita. E quando nós falamos a respeito de aliança, também temos os mandamentos. Eu expliquei que a aliança, o mandamento é diferente de um princípio, porque um princípio é algo atemporal. Ele não depende de uma aliança, ele não está inserido num contexto de uma aliança. Ele vale sempre. Sempre valeu e sempre vai continuar valendo. Agora, quando eu falo de um mandamento, ele está inserido dentro de um contexto de uma aliança. No entanto, tem um mandamento, e eu quero falar com você sobre isso. Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 21. João, no capítulo 21. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. João, capítulo 21. A partir do verso 15. Aleluia. Você achou? Glória a Deus. Diz assim. Preste atenção, irmãos. Como eu disse, sempre que Deus quer fazer algo grande, Ele prepara o povo. Jesus havia morrido na cruz. Os discípulos estavam atemorizados. Os discípulos estavam desanimados, dispersos, com medo. Então Jesus, durante 40 dias, Ele ressuscita, e durante 40 dias, Ele vai aos discípulos, reuni-los, reanimá-los, restaurá-los, refazer tudo. Por quê? Porque algo grande estava começando. E Ele está preparando os discípulos para algo tremendo que estava para acontecer. O que é isso? É a era da igreja, a vinda do Espírito Santo. Amém? E um desses discípulos é Pedro. A gente tanto conhece. No versículo 15 do capítulo 21, ele diz: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas?
E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Só até aqui. Sabe, irmãos, hoje eu quero falar sobre o maior de todos os mandamentos, sobre amar a Deus. Certa vez um intérprete da lei chegou até Jesus e perguntou para Jesus qual era o maior mandamento de todos. E Jesus responde para ele: o maior mandamento de todos, isso está lá em Mateus capítulo 22, a partir do verso 34, e também está em Lucas capítulo 10, se não me engano, a partir do verso 20, alguma coisa assim. Mas Jesus responde para ele: o maior de todos os mandamentos é: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E Jesus está naquele momento confrontando Pedro, mas não é um confronto de uma condenação em cima de Pedro, não é um confronto para trazer, para acabar de destruir Pedro, que já estava desanimado. É um confronto para reanimar Pedro, é um confronto para restaurar Pedro, e a primeira coisa que ele vai é no amor por ele. Aleluia. O amor a Deus é a base de tudo o que nós fazemos. Ele tem que ser a base, porque, irmãos, a base do que nós estamos aqui fazendo essas coisas, na igreja, trabalhando, realizando o nosso ministério, o nosso chamado, você servindo, isso não pode ter outro fundamento senão o amor a Deus. Ele é o primeiro, é o pilar central. E Jesus vai a Pedro e pergunta: você me ama? E é interessante, queridos, que Jesus falou sobre isso lá em Mateus, falando sobre o amor a Deus. Mas Jesus estava citando o Antigo Testamento. Jesus estava citando, para ser mais exato, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Eu quero que você abra lá comigo. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Aleluia. Você achou? Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Ele diz o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Por que eu vim com você aqui para Deuteronômio? Eu poderia ir lá no capítulo 22 de Mateus e a gente começar a ver no grego o que significa cada palavra. Mas quantos sabem, o Novo Testamento ele foi escrito em grego, que era a língua da cultura grega. Só que Jesus não falou em grego. Jesus deve ter falado provavelmente em aramaico ou hebraico. E ele estava citando o trecho de Moisés. Então, Jesus deve ter usado as palavras em hebraico que Moisés escreveu. Amém? Os irmãos estão entendendo? Por isso, eu estou voltando com você lá e vamos visitar o que esse texto diz no hebraico. E aí a gente vai ver uma pequena diferença aí dos textos, não se preocupe. Quanto lá no Novo Testamento, Jesus vai falar sobre coração, alma e entendimento, aqui ele vai falar sobre coração, alma e forças. Não se preocupe, não é nenhuma diferença grande, é só o uso de palavras gregas, que não vem ao caso aqui para a gente. Sabe, irmãos, assim como um cubo, vocês podem imaginar um cubo, quem já brincou daquele cubo mágico? Quem já ficou doido com aquilo? Sabe, assim como um cubo, ele tem 3 dimensões, não é? Ele não tem 3 dimensões. Se você tirar uma dimensão, ele deixa de ser um cubo. Não é isso? Pessoal da matemática aí? É isso aí. O amor a Deus tem 3 dimensões.
E o que Deus está querendo falar conosco hoje? Vamos olhar o pilar central dos mandamentos e princípios, que é o amor a Deus. E para isso nós vamos olhar para as 3 dimensões desse amor. A primeira dimensão é coração. Sabe, coração, a palavra coração aqui em hebraico é levev. Repita comigo. Não, precisa não. Brincadeira, precisa não. Até porque a minha pronúncia de hebraico é péssima. Como se a de grego fosse alguma coisa também. Mas significa algo interior. É um sentido até muito parecido com o do Novo Testamento. No Novo Testamento, sempre que você vira a palavra coração, ela não está se referindo ao órgão que bombeia sangue. Está se referindo ao centro da vida do ser, o espírito humano, o mais interior do seu ser. Isso é o coração. E aqui também tem esse sentido. Então ele está dizendo que o amor a Deus é algo que começa. A primeira dimensão do meu amor a Deus é o meu coração. E se no meu coração o amor de Deus não estiver presente, eu estou falhando nesse mandamento. Glória a Deus, aleluia. Você entende isso? Isso é muito importante, meus irmãos. Quando eu olho para o coração, ela é a primeira dimensão. É lá que tem que estar o amor a Deus. Isso significa que se eu estou aqui pregando para você, se não está o amor de Deus aqui dentro, isso não tem valor algum. Se eu estou tocando, se eu estou varrendo, se eu estou fazendo qualquer coisa, se o amor a Deus não está envolvido, isso deixa de ter valor. Mas também significa que por mais simples aquilo que eu esteja fazendo, se o amor a Deus está envolvido, isso tem um valor. Aleluia. Glória a Deus. O amor a Deus começa no coração, no íntimo. Sabe? Quando eu olho para o Antigo Testamento, a gente vai ver que o amor a Deus, ele não está atrelado à unção. Tem gente muito ungida, mas o amor a Deus não está envolvido nas coisas que faz. Eu vou dar 2 exemplos. Sansão é o primeiro. Muita gente acredita que Sansão perdeu as forças porque cortou o cabelo. Não. Sansão tinha um voto com Deus. Sansão era alguém separado para Deus. E esse voto era chamado de voto de Nazireu. Não é narizeu não, tá, gente? É Nazireu. Eu estou me forçando porque às vezes eu falo errado também. Esse era um voto que a pessoa se separava. Ela podia ser separada desde o nascimento pelos pais, como também ela podia se separar para Deus. A pessoa podia espontaneamente fazer aquele voto. E o que um nazireu não podia fazer? Ele não podia beber bebida forte, ele não podia tocar em coisa morta, e ele não podia passar navalha no cabelo. É interessante que Sansão realiza coisas extraordinárias com a unção do Espírito Santo. Ele faz coisas grandiosas com aquela unção. Ele derrota exércitos de filisteus com a unção, porque o poder não era de Sansão, era o Espírito do Senhor sobre ele. E ele estava ali tendo resultados. Mas, queridos, deixa eu te dizer, ter resultados não significa que Deus está avalizando as nossas atitudes. A primeira coisa, a Sansão quebra o primeiro voto. Ele bebe bebida forte. Você mais vai ver Sansão bebendo vinho. Segundo, Sansão toca em coisa morta. Para pegar um favo de mel, ele toca num cadáver de um leão, por causa de um favo de mel. Aleluia. Terceira coisa, ele corta o cabelo. Ele permite, ele acaba brincando ali com a Dalila e permite que o cabelo dele seja cortado. Mas o que é interessante, queridos, é que Deus não abandona Sansão quando ele quebra o primeiro voto. Deus não abandona Sansão quando ele quebra o segundo. Mas quando ele quebra todos os votos, aí o Espírito Santo se retira.
Sabe, queridos, quando o amor a Deus, Sansão não precisava ter passado por isso, se o amor a Deus estivesse ali. E tanto não era o cabelo, tanto não era só a questão dos votos, mas era a relação dele com Deus que importava. E sabe que tanto não era isso, que quando Sansão estava prisioneiro, Deus ainda atendeu a oração dele, quando ele se arrependeu e clamou ao Senhor. Ser ungido não significa que a pessoa está andando no amor de Deus, porque o amor ao Senhor é uma atitude minha e sua. Um outro exemplo é Saul e Davi, 2 ungidos. Saul era ungido rei, Davi era ungido rei. Saul não fez conta da unção que havia em Davi e tentou matá-lo. Davi, por amor ao Senhor, não tocou no ungido. Veja, Davi não era por causa de Saul em si, mas era por causa daquilo que havia em Saul, que vinha de Deus. E Davi entendeu isso, porque no coração havia amor a Deus. Aleluia. Sabe, queridos, a primeira coisa que o amor a Deus faz com a gente, no nosso coração, é termos sinceridade para com Deus. Deus criou a mim e a você. Eu costumo dizer, eu dou essa explicação, e eu digo que Deus poderia ter criado milhares e milhares de universos possíveis, mas Ele escolheu criar um em que você existe, porque Ele não suportou, Ele não quis pensar na ideia de um universo onde você não estava. A gente tem os percursos no caminho. Deus planejou você. Só que entre o você que Deus planejou e o você que existe hoje, houve o pecado no meio do caminho. Houve os transcursos do mundo, as circunstâncias que a gente passou. E aí o que acontece com a gente? A gente começa a criar um personagem para as pessoas. A gente começa a tentar transparecer para pessoas capacidades, virtudes. O problema, queridos, é que isso não é sincero. E sabe, quando você vai falar com Deus, Deus não quer falar com os personagens que você cria. Aleluia, glória a Deus. Por isso que eu pedi o Daniel para ficar, para acalmar o seu coração. Deus não está interessado em falar com máscaras, personagens que a gente criou na nossa vida. Ele quer falar com o eu seu, que Ele criou. Então o amor a Deus começa na sinceridade com Ele. E você abrir o seu coração e falar com Ele, e dizer para Ele o que você sente, o que você pensa, e chamar por Ele, porque é aí que começa a sinceridade para com Deus. Aleluia. Não finja. Quando você estiver orando, Jesus ensinou, não finja. Os fariseus fingiam, se belezavam, oravam nas praças para todo mundo ver. Jesus falou, vai no secreto. Não tem ninguém vendo, não tem ninguém assistindo, não tem plateia, é você e Deus. E ali se coloca diante dele, abre o seu coração, porque o amor a Deus começa aí. Aleluia. Oh, aleluia. Essa é a primeira dimensão do amor a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É a primeira dimensão, é a dimensão do coração. Aleluia. Vamos para a segunda. Existe uma segunda dimensão, que é a dimensão da alma. E aqui a gente precisa tomar um certo cuidado, porque a palavra alma no hebraico, ela não tem o mesmo sentido exato da palavra alma do Novo Testamento. No Novo Testamento, escrito em grego, a palavra alma é psique. E aí a gente entende como mente,
como o centro das nossas emoções, da nossa vontade. Mas a palavra alma no Antigo Testamento ela era usada para várias coisas. E um desses sentidos é vida, no sentido de a totalidade da vida humana. A palavra é nefesh, significando a totalidade da sua vida. Aquele amor que começa no seu coração, ele transborda para a sua vida. Significa que as suas atitudes, aquilo que você faz, aquilo que você significa, quando as pessoas olham, deve louvar a Deus, deve amar a Deus. Sabe, Deus ungiu Davi. Deus não sabia que o Davi iria falhar em alguns pontos. Deus não sabia que Davi iria pecar. Sabia. Só que Deus, sabendo que Davi iria pecar, ainda assim chama ele de um homem segundo o meu coração. Aleluia. Isso tem implicações. A gente costuma julgar as pessoas pelos últimos 5 minutos de vida dela. Pisou no meu calo, e agora eu não quero mais saber, esse irmão não... Deus não é assim. Enquanto eu só vejo o pastor agora, eu estou olhando para ele, eu posso ver momentos dele, Deus consegue ver a vida dele inteira. E o que essa vida significa? Fazer essa vida inteira louvar ao Senhor e amar ao Senhor é cumprir o mandamento. Aí você vai pensar, mas eu andei errado durante muito tempo. Eu tive grande parte da minha vida em coisas erradas. Sim, o problema é que a questão é, quando você está em Cristo, você é uma nova criatura. É a partir daí que passa a contar. Não, eu não estou dizendo que a sua salvação depende de tudo que você faz, que Deus vai pegar todas as suas obras, colocar numa balança. Não, a sua salvação é pela fé em Jesus Cristo. Eu estou dizendo é que Deus não despreza você por causa de um erro, por causa de um tropeço, mas Ele sabe quem é você e sabe o quanto você o ama. E a sua vida, as suas atitudes, o seu dia a dia deve expressar esse amor a Deus. Aleluia. Cumprir esse mandamento é fazer com que a sua vida expresse o amor a Deus. E quando eu olho para Davi, eu olho alguém que diz, como a corça que anseia por águas, como a terra seca, assim a minha alma anseia por ti. Eu olho para um homem que diz, mas vale um dia na sua presença, Senhor, do que 1000 em outro lugar. Aleluia. Eu vejo uma vida que é como se fosse uma música que louva a Deus. Vocês estão entendendo, irmão? Aleluia. Sabe, certa vez João Batista, eu já falei disso aqui em outras ministrações, e vou falar de novo, não tem problema nenhum. Se Paulo repetia e falava que era segurança, então eu também posso, é segurança para vós outros. João Batista ele se viu preso, ele estava preso, e naquele momento do cárcere ele envia discípulos para perguntar para Jesus. Isso está em Mateus 11, se não me engano. Ele envia discípulos para perguntar para Jesus, você é aquele que havia de vir, ou a gente pode esperar outro? Você é o Messias mesmo? Você é aquele que nós esperávamos? Você é aquele que nós ansiávamos? Ou eu tenho que esperar outra, ou a gente vai esperar outra pessoa? Jesus então realiza os milagres, faz os milagres na frente dos discípulos e fala para ele, volta lá e fala para João Batista o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados,
os demônios são expulsos e aos pobres é pregado o reino de Deus. Sabe, as pessoas podiam julgar João Batista por um momento de fraqueza. Ué, mas ele não é um profeta? Ele não é aquele camarada que ficava lá no Jordão falando de todo mundo? Ah lá, está duvidando de Jesus. Mas sabe que o próprio Jesus para explicar ao povo sobre João Batista, para tirar essa ideia errada e fala: ei, não são os últimos 5 minutos dele não. Preste atenção. O que vocês vieram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Essa expressão caniço agitado pelo vento é uma expressão hebraica que Jesus provavelmente usou aí, que é anavei ruar. Anavei, o caniço, ruar, vento. É quando você sopra, o caniço é o caulezinho de uma planta. Quando é soprado pelo vento, ele se inclina. Em outras palavras, quando Deus fala, quando Deus sopra, ele se inclina. É a mesma expressão que Jesus usa para pobres de espírito. Vocês estão vendo alguém que é soprado, que é guiado pelo vento, pelo Espírito, que se inclina ao Espírito? Vocês estão vendo alguém? E aí Jesus fala: eu vou dizer para vocês uma coisa. A despeito dos 5 últimos minutos de João Batista, eu vou dizer para vocês que nos nascidos de mulher não existe alguém maior do que João Batista. Esse momento de fraqueza, de repente num momento de dificuldade, de encarceramento, não significa que João Batista deixou de ser quem ele é. Porque ele olha a vida, e na vida de João Batista, ele era a voz que clama no deserto. O seu amor por Deus não significa que você não vai falhar no processo. Não significa que você não vai dar um trupicão. Mas significa que Deus está pronto a te levantar e a falar: continua. Sabe, quando você está ensinando uma criança a andar de bicicleta e ela cai, o pai levanta, continua, segue. Ah, mas eu errei naquilo, eu errei. Eu sei que você errou, se arrepende e continua. Faça a sua vida uma canção que louve ao Senhor. Faça da sua vida uma declaração de amor a Deus. Não é uma licença, não estou dizendo que você, então não importa se eu ficar errando. Não, não é isso. Porque uma vida de pecado vai te levar a uma vida de incredulidade. Você vai negar a fé e vai acabar se perdendo. Eu estou dizendo que um erro de percurso, um tropeço, um momento, não significa o fim da sua caminhada. Glória a Deus. Aleluia. Amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua vida. Aleluia. Significa que os seus recursos, aquilo que você é, aquilo que você tem, aquilo que pertence a você, aquilo que você pode apresentar, você deve amar ao Senhor com aquilo que você tem, que você é. Tudo isso deve se tornar uma expressão de amor ao Senhor. Amém? Essa é a base. Essa é a base. E por fim, aleluia, ele vai dizer com todas as suas forças. É a terceira dimensão. Essa palavra aqui é a palavra meod, que é uma palavra que tem um sentido de intensidade. É uma palavra utilizada como um advérbio. O que é um advérbio? É uma palavra que qualifica um verbo, um adjetivo. Professor de português mais próximo de você, você pergunta. Por exemplo, choveu muito. Muito é um advérbio, porque ele está dizendo o quanto choveu, com que intensidade choveu. Meod geralmente é usado como um advérbio de intensidade. Aqui está usado como um substantivo, que significa algo com todas as suas forças, ou seja, de uma maneira intensa. É isso que ele está dizendo.
Então eu poderia dizer: amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, lá no profundo do seu espírito, com toda a sua vida e com toda a sua intensidade. Aleluia. Sabe, irmãos, a gente não pode ter mais intensidade. Eu vejo pessoas falando: olha, quando eu estive no mundo era intenso, era não sei o que. Se era intenso lá, muito mais intenso tem que ser aqui. Aleluia. Porque se eu conseguia dar intensidade para Satanás, muito mais intensidade eu vou dar para o Deus que me salvou. Muito mais intensidade eu vou dar para aquele que me livrou, para aquele que me salvou. Aleluia. Aleluia. E o amor, sabe, Deus ama a todos. Você sabe que o amor de Deus é igual para mim e para você? Ele ama a todos. A diferença não é o amor de Deus, mas a resposta que cada um dá a esse amor. Aleluia. E quando a gente para ver de onde Deus nos tirou, a gente não tem outra opção senão amá-lo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: o amor de Cristo nos constrange. Aleluia. Em Lucas capítulo 7, Jesus está na casa de um homem chamado Simão, e de repente uma mulher invade lá o jantar, se joga aos pés de Jesus, chora aos pés de Jesus, lavando os pés com as lágrimas, enxugando com os cabelos. E as pessoas começam a falar. Eu logo vejo que ele não é profeta, porque se fosse profeta ia saber quem é essa mulher que está tocando nele aí. E aí Jesus fala: mas a quem muito é perdoado, muito se ama. Ele vai propor uma parábola, e aquilo que ela está fazendo ficou de testemunho no Evangelho, por causa da intensidade. Aleluia. Salomão foi ungido rei de Israel, e Salomão ergue o templo, constrói tudo. Ele já tem a unção para ser rei, ele já tem o poder, ele já está numa posição de destaque. Mas a Bíblia diz que ele oferta uma quantidade grandiosa de holocaustos a Deus, tremenda. E aí Deus fala: ei, Salomão, pede o que você quiser. Não é a oferta, a quantidade da oferta, é a intensidade. Como a viúva que depositou uma moeda, mas aquela moeda era tudo que ela tinha. Não é a quantidade, é a intensidade do coração no que você está fazendo. Então pense quando você estiver fazendo o que Deus te chamou para fazer, ou então quando você estiver no trabalho, no seu dia a dia, quando você fizer, faça com amor a Deus, mas faça com intensidade. Porque se eu podia dar intensidade para o príncipe desse mundo, eu posso dar muito mais para Deus. Aleluia. Com todas as minhas forças. Aleluia. São 3 dimensões do amor a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, foi com amor que Ele nos atraiu. Jeremias 31:3: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Esse negócio de que vem pela dor, não. Muitas pessoas procuram a Deus no momento da dor, mas não significa que Deus está causando dor para trazer você. Deus te atrai com bondade. Aleluia.
Aleluia. É com bondade, irmão, é com amor. Às vezes a gente deixa os problemas da vida e fala, não, Deus está fazendo alguma coisa. Não, é só você que errou nos seus caminhos, tomou decisão errada. Mas sabe, a voz de Deus está ali. Eu te chamo com bondade, com amor eu te atraio. E Deus está ali para te ajudar a consertar até os problemas que você fez. Aleluia. Como um pai. Aleluia. Então, o que nós devemos fazer? Amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa vida e com toda a nossa intensidade. Vamos voltar para Pedro. A gente deixou Pedro lá no início. Ele vai ficar esperando. Aleluia. Em João, a palavra vai dizer que Jesus então aparece aos discípulos. Aquele texto que a gente leu no início é Jesus aparecendo aos discípulos depois de ressuscitar. Como eu disse, Jesus estava reagrupando, retomando, restaurando a vida deles, porque ia começar algo importante e eles precisavam estar reunidos, eles precisavam estar animados, não podiam estar desanimados, parados. E talvez Deus esteja dando uma palavra como essa hoje, para que você possa retomar coisas que estão paradas e que Deus já disse que vai fazer através de você. E aí a gente vê lá em Pedro, no capítulo 21 de João, ele falando com Pedro, Senhor, tu me amas. Existe aqui um jogo de palavras no grego sobre a questão do amor. Eu não vou entrar nisso por uma questão de tempo, mas eu quero recomendar uma ministração da Marcela que ela explica isso, para que você que tem curiosidade para entender o grego, eu anotei aqui para não esquecer. É uma ministração que fala fidelidade, lugar de recomeços. Fidelidade, lugar de recomeços. Pronto, é só procurar aí no YouTube que você acha. E ela vai explicar pormenorizada a questão do grego que está ali. Eu não vou entrar aqui para a gente economizar tempo. Mas Jesus está perguntando a Pedro se o ama. E Pedro está falando, Senhor, eu te amo. A grande questão ali começa lá atrás. Porque, sabe, irmãos, o costume judaico, né, segundo alguns estudiosos, é que na época eles faziam como que uma peneira das crianças, que elas iam passando de níveis no ensino, e aqueles que fossem os maiores, os melhores, eles tinham o seu valor reconhecido por um rabino. Então, quando um rabino falava para você, segue-me, significa, eu vi em você um valor, você está apto a me seguir. Eles tinham que decorar os livros, os 5 livros do Antigo Testamento, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. A gente mal decora alguns versículos, mas eles decoravam mesmo, é decorar. Depois decoravam Salmos, Profetas e os outros escritos. E eles eram sabatinados nisso. E aqueles que eram os melhores, testados pelos rabinos, ele chamava, segue-me, vamos. Você vai dar, porque agora eles entrariam numa outra parte que seria a interpretação daquilo que eles aprenderam, daquilo que eles incorporaram. Aí aparece Jesus, vira para um pescador e fala, segue-me. Vira para um cobrador de impostos e fala, segue-me. Para um zelote, um revolucionário armado, ei, segue-me. Todo mundo que naquele sistema não servia, estava de lado, não eram os melhores, segue-me. Mas não só esses, ele também pega aqueles que serviam, como Paulo, porque Paulo foi aprovado nesse sistema. Sabe, irmãos, Jesus olha e vê o valor.
E com Pedro foi como? Você sabe, está lá em Lucas capítulo 5. Eles estão ali pescando, não pegaram nada a noite toda. Aí Jesus aparece, Jesus vai pregar, eles emprestam o barquinho. Estou resumindo aqui, resumo o máximo aqui. Jesus prega naquele barco. E depois que Jesus prega, ele manda que eles voltassem para o mar para lançar as redes. Eles vão. Pedro diz: Senhor, nós não pegamos nada a noite inteira, mas sobre a tua palavra nós vamos. E você sabe, foi uma pesca grandiosa. As redes mal suportavam. E nesse momento, Pedro se ajoelha diante de Jesus e fala: Senhor, se afasta de mim, que eu sou pecador. E Jesus fala para ele: segue-me. Aí Pedro, Jesus fala, quando estava na última semana ali, quase chegando o momento de Jesus ser crucificado, Pedro, ele ouve que Jesus diz que importa que o Filho do Homem seja entregue às autoridades, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E ele diz: Senhor, de maneira nenhuma, eu não vou deixar que ninguém faça isso com o Senhor. Eu morro pelo Senhor. E Jesus diz: sabe de nada. Não, isso não está no verso não. Você, Pedro, eu vou te dizer que antes do galo cantar 3 vezes você vai me negar. E foi o que aconteceu. Jesus ressuscita. E sabe o que ele faz? Ele vai aonde Pedro está lá pescando. Pedro deve ter pensado: olha, esse negócio de pescar homens não é mais para mim não. Eu vou voltar a pescar peixe mesmo. E nem para isso estava prestando, porque não pegaram peixe nenhum. E ele estava lá pescando. E Jesus aparece no mar de Tiberíades e faz exatamente o mesmo sinal. Ei, joga a rede ali do lado. Eles jogam. O que acontece? E aí Jesus tem esse diálogo com Pedro. Ele questiona Pedro sobre o amor que ele tem, sobre o amor a Deus. Ou a Ele. Nós cremos que Jesus é Deus. Amém? Nós cremos na divindade de Cristo. E ele está questionando Pedro. Ele faz o mesmo sinal para restaurar Pedro, para retomar o chamado de Pedro. E aí ele toma esse chamado, fala sobre amar 3 vezes, tem a ver com a negatória de 3 vezes de Pedro. Mas o que é engraçado é o que ele fala depois. Porque Pedro está falando ali: Senhor, eu te amo. E a grande questão ali é: Pedro, você me ama ao ponto de morrer por mim? Porque esse amor que Jesus usa é o amor sacrificial. E Pedro diz: Senhor, eu te amo. Eu tenho sentimentos por você. Por quê? Porque ele já disse que morreria uma vez e ele falhou. Ele já disse que faria uma vez e ele não conseguiu. Ele tremeu na base. Por isso agora ele não quer se comprometer. Sabe que há pessoas assim, que disse que iriam fazer e por causa de uma falha agora não querem mais se comprometer? O estudo já foi embora, gente. Aleluia. Receba aí, irmão. Sabe, ele não queria mais se comprometer e dizer: não, eu faço, eu vou morrer pelo Senhor. Mas Jesus insiste 3 vezes, ele fica triste. E ele diz: em verdade te digo, que quando você era moço, você se vestia, cingias a ti mesmo e ia para onde querias. Porém, quando tu fores velho, eu posso entender que ele está no meio do caminho entre novo e velho. Você estenderá as mãos, outro te vestirá e te levará para onde você não quer. E você me pergunta: o que isso tem a ver? É o que João fala depois. E disse isso. Aleluia. E disse isso para significar com que tipo de morte ele haveria de glorificar a Deus. Você não entendeu? Pedro está dizendo: eu não consigo, eu não posso, eu não chego lá, eu não vou conseguir. Jesus está dizendo: eu estou olhando lá na frente, você vai conseguir.
Eu estou olhando o seu futuro, Pedro. Eu estou dizendo, você vai me glorificar com a sua vida. Sabe, não deixe essas coisas chegarem na sua mente. O seu amor a Deus deve falar mais alto. E Deus está dizendo, não acabou, não parou, não retrocedeu. O que eu disse a seu respeito ainda está valendo. Aleluia. Aleluia. É isso que ele está dizendo. Não deixe o seu amor a Deus esfriar por causa dos erros que você cometeu. O que Jesus está falando é: o que tem para essa igreja daqui para frente é para todo mundo. Eu tenho coisas para derramar nesse lugar. Eu tenho coisas para realizar nessa igreja. E ninguém vai ficar de fora. Então, se você, por algum erro que você cometeu, se sente indigno, Ele está dizendo: ei, vamos deixar esse erro para trás e vamos considerar esse chamado de novo. Vamos nos levantar, vamos corrigir, vamos seguir em frente. Em Apocalipse, Jesus fala com a igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo. E Jesus começa falando com a igreja de Éfeso, falando: eu sei as tuas obras, eu sei que você resistiu, que você passou, eu sei que você pôs à prova os que se dizem apóstolos e não são mentirosos. Eu conheço você, eu sei o que você já fez. Mas ele disse: eu tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Sabe, primeiro, a palavra primeiro aqui é próton, que também pode significar principal, o mais importante de todos os amores, que é o amor a Deus. Eu pelo menos entendo assim. Só que ele está dizendo: você está fazendo certo, você está andando certo, você está pondo à prova aqueles que não são apóstolos, você está se firmando na palavra, não está deixando pessoas entrarem ali para distorcer. Está certo, mas não abandona o seu amor a Deus. Volta. Ele está dizendo: olha para onde você caiu, se arrepende e volta, retoma as primeiras obras. A gente não pode chegar aqui na igreja e ligar o automático. Não, a gente tem que entender que o que a gente está fazendo é para Deus. E o amor a Ele deve ser o nosso combustível. Aleluia. 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 E para finalizar, eu vou ler 1 João capítulo 4, verso 19. Porque o amor a Deus é o que impulsiona e que é a base para todos os outros mandamentos. Ele vai dizer, 1 João 4,19: nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Aleluia. Aleluia. E em 1 João 5, ele diz que todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. O meu amor para com Deus, com todo o meu coração, com toda a minha alma e com toda a minha intensidade, transborda para a vida do meu irmão. Porque eu não posso dizer que amo a Deus e não amo o meu irmão. Se eu amo a Deus,
Eu tenho que amar aquilo que Ele ama também. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.